A Bíblia diz que Satanás é um enganador, ele é mentiroso e é pai da mentira. Você vai ver que em João capítulo 8, verso 44, Jesus diz o seguinte: ele, Satanás, foi homicida desde o princípio e jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, é da essência, da natureza de Satanás mentir. Ele é mentiroso, porque é mentiroso e pai da mentira. João capítulo 8, verso 44. Qual a grande estratégia de Satanás? Ao invés dele falar mentira na lata, ele faz o quê? Ele camufla ela com verdade. E guarda essa frase no seu coração. As meias verdades são piores do que a mentira. O nosso coração, o nosso espírito está pronto a rejeitar a mentira explícita. Mas quando ela vem misturada com verdade, ele causa uma coisa muito interessante que é chamada de confusão. E quando a pessoa está confusa, ela não consegue discernir entre o bem e o mal. Então ele usa de muitas meias verdades. E é assim que ele fez desde o início. Ele é estrategista, ele é pai da mentira. Ok? Por isso, em Apocalipse 12, verso 9, ele é chamado de, dragão, diabo, Satanás, o sedutor de todo mundo. E como que ele seduz? Ele não iria seduzir as pessoas falando mentira o tempo todo. Ele é o pai da mentira, ele sabe usar a mentira muito bem. Então ele camufla, ele mistura a mentira com verdade e essa estratégia é chamada de heresias. As heresias e os falsos ensinos, aquilo que a Bíblia chama de doutrinas de demônios, certo? Existem doutrinas de demônios, elas não são feitas por mente humana, mas elas são feitas por mentes demoníacas. Satanás desenvolve ensinos maliciosos, super bem engendrados, né? A Bíblia fala assim, que são doutrinas que elas estão camufladas, estão debaixo dos panos. Pedro fala sobre isso. Heresias encobertas, ou seja, você não consegue perceber o que está debaixo de uma coberta. Então as heresias encobertas, elas foram ali bem projetadas para que só quem realmente tem muita maturidade ou quem está muito ligado no Espírito consegue perceber. E muitas pessoas, por não pedir a Deus discernimento, elas acabam caindo nos contos de Satanás, que é o sedutor, o enganador, o pai da mentira. Segundo aos Coríntios 11, verso 3, Paulo demonstra sua preocupação de que assim como a serpente enganou a Eva, né, ele viesse enganar também a igreja se ela tivesse despreparada. Diz assim: mas receio que assim como a serpente enganou a Eva com a sua astúcia, assim também sejam corrompidas as vossas mentes e se apartem da simplicidade e pureza devidas a Cristo. Percebe? Uma das estratégias de Satanás é fazer o crente se afastar da simplicidade e da pureza devida a Cristo. O evangelho é muito simples. Quando você começa a florear demais, colocar muitos elementos, quando você começa a ter que inventar muitos eventos e que você tem que fazer isso, é fumacinha para cá, é estrelinha para lá, é luzinha para cá, é um monte de outras coisas, e que você faça de um culto um verdadeiro um show, você está fugindo da simplicidade que há em Cristo. Isso pode ter resultados a níveis humanos, aos olhares dos homens, de números e de impressionar, mas para Deus não está tendo efetividade em qual sentido? De transformação de vida, mudança de vida, ou seja, conversão genuína. Pessoas podem ser convencidas por estratégias humanas, mas jamais podem ser convertidas se não seguirem a simplicidade do Evangelho de Cristo. 2 João, no verso 7, só tem um capítulo, diz assim: porque muitos enganadores têm saído pelo mundo afora. Quem são os enganadores? São ministros que pregam a palavra de Deus, mas eles pregam misturado com a palavra de Satanás. Logo, são ministros de Satanás. A estratégia de falar um pouco sobre Deus é para ganhar adeptos, mas a intenção é a distorção da palavra de Deus. Ok? Você observa que o diabo nunca teve medo de usar a palavra de Deus para os seus propósitos. Se você pegar lá Gênesis 3, por exemplo,
quando ele usa a palavra de Deus para falar com Eva, ele vai falar, foi assim que Deus disse, e ele começa a repetir um pouco da palavra de Deus. Ele fala assim, Deus falou isso, isso e isso. E ele repete a palavra, ele não tem medo de usar a palavra, só que ele distorce a palavra de Deus. Agora você para e pensa assim, e como que Satanás faz isso? Veja bem, ele pode fazer de várias formas, sugestionando diretamente no ouvido da pessoa, né? Aquelas setas, os dardos inflamados que a pessoa pensa assim, isso é um pensamento meu. Não, o diabo está soprando na mente das pessoas muitas coisas, inclusive, a principal coisa é para poder desmotivar essa pessoa a caminhar com Deus. Muitas vezes Satanás joga seta daquelas assim, você não deve nem orar. Depois do que você fez, você tem que ter vergonha de orar. E aí a pessoa deixa de orar. Deixa de orar porque eu estou com vergonha, eu não mereço, mas isso é um falso arrependimento. Isso não é arrependimento, isso é um remorso. Mas não é um arrependimento genuíno. Satanás está enganando a pessoa com esse tipo de seta. Ele pode jogar pessoas para atacar na sua cara coisas para poder fazer você desmotivar, ficar entristecido e falar isso é verdade, ele tem razão. Tem razão nada não, quem tem razão é Jesus. Jesus abriu os braços na cruz para te salvar, então não dê lugar ao diabo. Quando Pedro fala não dê lugar ao diabo, é para não dar lugar mesmo, porque se der lugar ele senta, né? Você não quer ele com companhia. Então, eu queria ler um texto aqui de Efésios 4, verso 22, fala assim: quanto à maneira antiga de viver, vocês foram instruídos a deixar de lado a velha natureza. Bom, mas eu sempre fui assim. Não. Eu era assim. Agora eu estou em transformação. Estou em obras, né? Desculpe o transtorno, estou em obras. A minha velha natureza está sendo desmoronada. Dia após dia estamos reformando essa casa para uma nova natureza. Vocês foram instruídos a deixar de lado a velha natureza que se corrompe segundo os desejos enganosos, a se deixar renovar no espírito do entendimento de vocês. Você precisa se deixar renovar e a se revestir de uma nova natureza criada segundo Deus em justiça e retidão precedentes da verdade. Veja que a verdade é que transforma a vida da pessoa, porque o diabo é enganador, ele só destrói. Não é isso que ele falou? A velha natureza que se corrompe segundo desejos enganosos. Então, o diabo ele é enganador. Agora, a verdade é o único que constrói. Lembrando o texto também de Romanos 12, verso 2, que fala o seguinte: não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos. Não é transformar o mundo, não. É transformar você mesmo. Transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. O campo de batalha que ocorre na sua mente, Deus está ali, falou para você se deixar renovar no espírito do seu entendimento. Agora ele fala, transformai-vos pela renovação da vossa mente. Para quê? Para que vocês possam experimentar qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. O texto de Filipenses 4:8 é muito importante para você entender por que o campo de batalha ocorre na nossa mente. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro. Paulo começa com a verdade. Por quê? Porque a verdade destrói todos os enganos e todas as setas do inimigo. A verdade. Tudo que for verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, tudo, aí ele fala, se tem alguma virtude e se tem algum louvor, seja isso o que ocupe o seu pensamento. Lembra do capacete da salvação? Tá ali, ó. O que tem que ocupar a sua mente? Irmãos, uma das estratégias do inimigo muito poderosas, principalmente nos últimos dias por causa da tecnologia que nós temos, são os entretenimentos. Os entretenimentos deixam você entretecido, ou seja, distraído, e aí você não consegue discernir nada, você está distraído ali, né? Eu vejo muitos crentes mesmo, a grande massa, que falam que não tem tempo para ler a Bíblia, não tem tempo para orar, não tem tempo para ir num culto, seja durante a semana ou no fim de semana,
para cultuar a Deus, mas eles acompanham seriados que tem 1, 2, 3 temporadas. Você já colocou no relógio para ver quanto tempo essa pessoa está gastando, está jogando fora com entretenimento? Ou seja, o diabo está conseguindo perfeitamente manter essa pessoa distraída, desocupada com as coisas de Deus, e não tem nada disso. Ó. A Bíblia fala que o que tem que ocupar nosso pensamento é tudo que é verdadeiro, respeitável, justo, puro, amável, de boa fama, que tem alguma virtude e louvor. Seja isso que ocupe nosso pensamento, mas não, nós estamos deixando a nossa mente, o nosso campo de batalha ser dominado pelos entretenimentos daí, porque são distrações e nós estamos com tanta preguiça, a nossa carne realmente não quer, porque a Bíblia diz que a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. Mas o nosso Espírito luta contra a carne. E muitas vezes nós chegamos, deitamos no sofá e nós ouvimos a nossa carne e não quero saber de nada que o Espírito está falando. A Bíblia fala, na verdade, o Espírito está pronto, mas a carne é fraca. Aí o que a gente faz? A gente vai lá e favorece a carne. E aí, meu irmão, pode ter certeza, se você alimenta mais a carne do que o Espírito, você vai ser uma pessoa carnal. Então, tudo que não for verdadeiro, não permita que isso penetre na sua mente. E aí, por isso que Jesus fala da vigilância, vigiar o tempo todo. Como é que o inimigo ele ataca a sua mente? Primeiro, ele ataca você pelo seu passado, ok? Através da sua memória, das suas lembranças, que você externa também isso, que te incomoda, ele vai te acusando, e ele te mantém preso nos seus pecados do passado. E aí, ele também te ataca com o seu futuro. Como é que ele ataca você por meio do seu futuro? Por meio da imaginação. Então, com a imaginação, você vai ter que a sua preocupação, né? Você vai começar a viver ansiedade. Por quê? Você está preocupado com excesso de futuro. Nem aconteceu ainda, mas você já está ansioso, preocupado. O que é preocupado? Você está ocupado no presente, mas antes da coisa acontecer, você já está ocupado com aquilo ali. Então você está preocupado. Então nós precisamos lançar sobre ele. A Bíblia fala lançando sobre ele todas as vossas ansiedades. Por quê? Porque ele tem cuidado de vós, ele está cuidando de nós. Então nós precisamos aprender a fazer isso. Por quê? Os meus pensamentos, eles afetam o quê? Os meus sentimentos. Os pensamentos, eles afetam o seu sentimento. E o seu sentimento vão interferir na sua vontade. E isso, com certeza, vai levar a você tomar decisões boas ou más. Depende de quais são os seus pensamentos. E aí nós precisamos estar atentos a esses detalhes aí, tá bom? Então, eu queria deixar essa meditação aqui hoje para nós. A gente vai trabalhar outros pontos das estratégias que o inimigo usa, né, contra os crentes, mas para não ficar muito extenso, a gente não fazer muita coisa ao mesmo tempo, nós vamos parar por aqui. Então, eu peço que ore por nós, Deus te abençoe, compartilhe com outros irmãos, muitos irmãos aí que você conhece nas suas redes sociais aí, compartilhe com os irmãos para que eles também possam ser abençoados com esse devocional, que é muito importante para a vida de cada um de nós, tá ok? Um forte abraço para cada um que é obreiro do Senhor, que está vendo esse devocional aqui, que Deus te fortaleça, te dê sabedoria e zelo para cuidar da igreja de Cristo. Para cada um dos irmãos também um forte abraço, um abração de coração, tá? Que Deus te abençoe. Até o próximo devocional, se Deus quiser.